Aqui é o professor Lucas e vamos para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos falar sobre mais 3 biomas mundiais: a floresta tropical, os campos e os desertos. Mas antes, vamos revisar o que estudamos na aula anterior. Os biomas são definidos pela sua fauna, que são os animais, pela sua flora, que são as plantas, pelo seu clima, que é o conjunto de fenômenos como chuvas, a temperatura e os ventos de uma região, por exemplo, e pelas suas condições geológicas, como tipo de solo e relevo. Em resumo, um bioma é o conjunto formado pela fauna e flora de uma grande região com clima e condições geológicas semelhantes. E por qual motivo existem tantos biomas diferentes? Isso ocorre pela combinação de 3 fatores: quantidade de luz do sol disponível, o relevo e a altitude, que são o formato da superfície do planeta, e a umidade, que é a quantidade de água disponível no ambiente. Nós estudamos 3 biomas na aula passada: a tundra, a floresta boreal ou taiga e a floresta temperada. A tundra é um bioma que se localiza no norte do planeta, em uma região com baixa luminosidade. Por causa disso, ela é uma região muito fria durante a maior parte do ano. O relevo é formado por planícies e montanhas, e seu solo permanece congelado durante todo o ano, recebendo o nome de permafrost. Devido ao tipo de solo e o clima frio e seco, somente espécies pequenas de plantas sobrevivem. Existem muitos animais com adaptação ao frio, com características como muita gordura, muito pelo e cor branca. Um exemplo é o urso polar. Alguns animais migram durante o inverno procurando regiões mais quentes. A floresta boreal ou taiga também se localiza ao norte do planeta, mas em uma região de baixa e média luminosidade. É uma região muito fria, mas um pouco mais quente que a tundra. Seu relevo é formado por planícies e montanhas, e o seu solo descongela durante o verão, permitindo o crescimento de grandes florestas de coníferas, os famosos pinheiros. Existe uma maior diversidade de animais e também ocorrem grandes migrações, como é o caso da borboleta monarca. A floresta temperada se localiza tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Ela está em uma região com luminosidade média e por isso chega a temperaturas mais altas no verão do que os biomas anteriores. Possui 4 estações bem definidas: a primavera, que é a estação das chuvas e das flores; o verão, que é a estação mais quente; o outono, estação quando caem as folhas das árvores; e o inverno, estação mais fria. O relevo é muito diverso, com planícies e montanhas, e há muita diversidade de animais, plantas e fungos. Bom, agora que já lembramos o que estudamos na última aula, podemos seguir em frente. Vamos lá? O primeiro bioma que estudaremos na aula de hoje é a floresta tropical. Esse tipo de bioma se encontra próximo ao centro do planeta, junto à linha do Equador, em uma região com alta luminosidade. Por isso, a floresta tropical é um ambiente muito quente. E onde nós encontramos as florestas tropicais? Elas podem ser encontradas em vários continentes: na América Central e do Sul, na África, na Ásia e na Oceania. O Brasil também possui 2 importantes florestas tropicais: a Amazônia, que se localiza na região norte, nordeste e centro-oeste, e a Mata Atlântica, que se estende pelo litoral brasileiro, passando pelo nordeste, sudeste e sul do país. Vale destacar que a Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados do Brasil, restando menos de 20% da sua cobertura original. Esse bioma é quente durante todo o ano, com temperatura média de 20 graus Celsius, podendo facilmente chegar a mais de 30 graus. É um ambiente muito úmido e com muitas chuvas. Devido ao calor e à umidade, há uma grande variedade de plantas que se desenvolvem muito, formando florestas altas. Essas árvores altas podem formar dosséis, que é quando as copas das árvores se encontram e formam uma cobertura vegetal. O solo dessas florestas é cheio de matéria orgânica, isto é, folhas, frutos e galhos que caem das árvores, por exemplo. Devido à ação de bactérias e fungos, os nutrientes dessa matéria orgânica são devolvidos ao solo, funcionando como adubo. Isso ajuda o desenvolvimento das plantas.
O relevo das florestas tropicais é muito variado. Existem regiões planas, como a planície amazônica, e também existem regiões montanhosas, como algumas áreas da Mata Atlântica. As florestas tropicais são as regiões com maior biodiversidade do planeta, isto é, com o maior número de espécies de seres vivos, como plantas, animais e fungos. Vamos conhecer algumas delas? Dentre as aves, alguns exemplos são as aves do paraíso, encontradas na Oceania, a arara azul, uma ave brasileira, o calau, uma ave que é encontrada na África e na Ásia, e a arpia, a águia brasileira. Existem grandes mamíferos carnívoros e herbívoros, como a onça pintada e a anta na América do Sul, e o tigre de Bengala e o tapir malaio na Ásia. Essas florestas abrigam a maior diversidade de primatas do mundo. Alguns exemplos são os gorilas, o orangotango, o mico-leão dourado e o chimpanzé. Também existem muitas espécies de anfíbios e répteis, como pererecas de várias espécies, o jacaré-açu, que pode chegar a 6 metros de comprimento, e o camaleão, réptil capaz de mudar sua coloração. Existem muitas espécies de peixes nos rios. Aqui temos alguns exemplos de peixes da Amazônia. O pirarucu, peixe que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, a piranha, que é um predador voraz, e o peixe elétrico, que, como o nome indica, é capaz de soltar descargas elétricas para caçar suas presas. Além disso, há uma diversidade imensa de insetos, como o besouro serrapau, a borboleta seda azul e muitas espécies de mosquitos, como o mosquito prego, que é transmissor da malária, e o Aedes aegypti, que é vetor de doenças como a dengue, a febre chikungunya, a zika e a febre amarela, assim como os aracnídeos como a tarântula. Agora que conhecemos mais sobre a floresta tropical, vamos para o próximo bioma, que são os campos. Onde podemos encontrar os campos? Em todos os continentes do planeta. A única exceção é a Antártida, o continente gelado do Polo Sul. Os campos se localizam tanto em regiões de baixa quanto de média e alta luminosidade. Por causa disso, podem existir campos frios e campos muito quentes. Esse é um bioma com muita variedade de climas. E qual a principal característica desse bioma? Sua vegetação é predominantemente formada por grama e pequenos arbustos. Podem existir árvores, mas normalmente são mais baixas que as árvores das florestas e elas ficam espaçadas, ou seja, ficam mais distantes umas das outras. O relevo desse bioma é formado por grandes planícies, ou seja, regiões planas, retas, sem montanhas. Como já disse, o clima é variado. Podem existir regiões com clima semelhante ao das florestas temperadas, isto é, com 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Alguns exemplos desses campos são os pampas, no Rio Grande do Sul, e as pradarias, no Uruguai e na Argentina. No inverno, as temperaturas podem ficar abaixo de zero, portanto podemos dizer que esse tipo de campo é mais frio. Já outras regiões de campos podem ter clima mais quente. Um exemplo é o Cerrado, que é o bioma da nossa cidade, Planaltina. Outro exemplo é o Pantanal. Ambos esses biomas se localizam na região centro-oeste do Brasil. Outro exemplo de campo mais quente é a savana africana, famosa por ser o habitat de animais como zebras, girafas, elefantes e leões. O clima dos campos pode ser muito seco, com baixa umidade. 2 exemplos são o Cerrado e a Caatinga, bioma do Nordeste brasileiro. E também existem campos que ficam alagados em determinadas épocas do ano, como o Pantanal, no centro-oeste brasileiro, e os campos inundáveis da Ilha de Marajó, no norte do Brasil. Os campos possuem uma grande biodiversidade de animais adaptados a diferentes climas. Alguns exemplos são os grandes animais africanos, como o leão, o elefante, a zebra e a girafa. Animais brasileiros, como o lobo-guará, a siriema, o tamanduá-bandeira e o tucutuco. Agora você conhece um pouco mais sobre o bioma campos. Vamos seguir em frente e falar sobre os desertos.
Assim como os campos, os desertos se estendem por regiões com baixa, média e alta luminosidade. Existem, portanto, desertos quentes e desertos gelados. E também podemos encontrar desertos em todos os continentes do planeta Terra. Mas o que é um deserto? Desertos são regiões com baixíssima quantidade de chuvas. Em algumas localidades podem passar anos sem nenhuma chuva. Um exemplo foi uma grande seca no deserto do Atacama. Por lá ficaram 4 anos sem nenhum pingo de chuva. Existem os chamados desertos arenosos, que, como o nome indica, possuem solos cheios de areia. Lá formam-se dunas, que são montes de areia formados pela ação dos ventos. Podem ocorrer tempestades de areia. Nos desertos arenosos há bastante variação da temperatura. Durante o dia, as temperaturas podem chegar a mais de 50 graus positivos, ou seja, extremamente quente. Já à noite, a temperatura pode cair a menos de 10 graus negativos, o que é muito frio. As plantas que vivem nos desertos são chamadas de xerófitas, isto é, são plantas adaptadas para viver na seca. O principal exemplo é o cacto. Além de armazenar muita água, seus espinhos são na verdade folhas adaptadas. As folhas das plantas perdem água para o ambiente por meio da chamada evapotranspiração. Com as folhas em forma de espinho, os cactos perdem menos água para o ambiente e ainda ganham uma proteção contra predadores. Os animais do deserto também são muito adaptados ao ambiente seco e com pouca comida. Nesse ambiente podemos encontrar camelos, lagartos e insetos, por exemplo. Alguns dos principais desertos arenosos são o Saara, na África, o Atacama, no Chile, o Grande Deserto Arenoso, na Austrália e o Deserto de Gobi, na Ásia. Mas existem também os desertos congelados, chamados de desertos polares. No Polo Norte temos o Ártico e no Polo Sul temos a Antártida. São regiões extremamente frias, com temperaturas abaixo de zero e com muita neve e solo rochoso. Não há o desenvolvimento de plantas nesse ambiente. Há muita diversidade de vida marinha nesses locais, com espécies como focas, belugas, pinguins na Antártida, no Polo Sul, e ursos polares no Ártico, no Polo Norte. Agora você sabe mais sobre o que são e como são os desertos. Agora, concluindo a nossa aula, anotem a palavra-chave da aula de hoje. A palavra-chave é tropical. Não se esqueça dela na hora da atividade. Obrigado pela atenção, faça a atividade que já está na plataforma. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo pela plataforma ou pelo WhatsApp. Até a próxima aula!